Aí ele fica conectado com o celular, eu consigo gravar ali. A ação de um individualista que vai ajudar o coletivo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Feliciano Azuaga, um defensor da livre iniciativa, das liberdades do indivíduo e um economista apaixonado pelo que faz. E a gente vai fazer um bate-papo hoje justamente sobre isso, sobre liberdade, sobre empreender, sobre dificuldades, sobre burocracia. E esse bate-papo a gente vai fazer essa conversa com Cícero Moraes, que é um sinopense, um cara que é um autodidata, que é referência mundial na área que ele atua, de design, na área de reconstrução facial. Agora está lançando alguns novos produtos ali. É um cara que gera conteúdo e virou referência na nossa cidade. A gente vai fazer esse bate-papo. Cícero Moraes, legal aí, e poder conversar contigo mais uma vez. A gente se conhece aí, eu te conheço muito mais acompanhando o seu trabalho, lendo o que você escreve, o que você debate na internet. Participamos já de um evento de tecnologia aqui em Sinop, uma Startup Weekend, há 2 anos atrás. Cícero foi lá um dos mentores. E hoje Cícero tem novas empreitadas e enfrentou grandes problemas aqui em Sinop. Certo, Cícero? Mas eu quero que você se apresente. Quem é o Cícero Moraes, um sinopense ilustre? Bom, Cícero Moraes, 3D designer, agora empresário. Vamos ver se eu vou conseguir, né, me manter na área. Vai sim. Trabalho com computação gráfica 3D, confecção de cursos, comecei a desenvolver também aplicativos e espero poder compartilhar um pouco do conhecimento e das histórias com vocês aí nesse bate-papo. Para deixar acho que mais claro que as pessoas, o que você faz e como que as pessoas, você é uma referência na sua área, Cícero. Fala aí pra gente alguns dos seus trabalhos mais conhecidos e onde que as pessoas já te viram, para quem você já deu entrevista, que parte do mundo conhece o Cícero? Bom, o primeiro trabalho que teve notoriedade foi a reconstrução facial de Santo Antônio, em 2014. Né? O crânio dele está lá na Itália, eu fiz a reconstrução usando aquela técnica forense, que você tem um crânio, coloca os músculos, né? Tem uma ideia de como que era a face do indivíduo. Posteriormente eu trabalhei em projetos de próteses animais, foi feito aquele jabuti, né, lá de Brasília. O Santo Antônio passou no Fantástico, a reconstrução, o jabuti passou no Fantástico. Teve um crânio que é atribuído a Maria Madalena, que também passou no Fantástico. Teve um bico de uma arara que saiu no mundo inteiro junto com essa jabuti aí, que é uma jabota, né, jabuti fêmea. E os outros trabalhos de reconstrução facial, trabalhos de próteses de face, de orelha, e somando todos esses trabalhos aí, já foram publicados em mais de 110 idiomas. 110 idiomas, tá? Não é 110 cidades, 110 jornais, são 110 idiomas. Então, eu posso falar, porque eu conheço o trabalho do Cícero, eu já tive uma aula durante essa tarde sobre o que ele está criando agora para esses próximos anos. É uma referência internacional. E isso que é o legal de ver, que uma pessoa sinopense, um cara que é autodidata, o Cícero, ele é um autodidata, até eu conheço um amigo que ele conta assim, eu conheci o Cícero quando ele começou a atuar nesse segmento, há alguns anos atrás. Então é muito legal você ver que as pessoas, elas têm um grande potencial e o Cícero é uma dessas pessoas que conseguiu desenvolver esse potencial. E até esse é o motivo da live. Eu tenho uma percepção que a gente falha, nossa sociedade ela falha em criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver, onde as pessoas possam exercer o seu potencial. E por falar nisso, tem um ranking global, que é um ranking da liberdade econômica. O Cícero é um libertário. Libertário, eu posso falar que é um liberal mais extremo, né? Cícero é um cara que acredita em liberdade, no conceito da liberdade, na redução do Estado ao Estado inexistente praticamente, tá? Sem Estado, o Estado mais atrapalha, a gente vai discutir sobre isso. Mas como sociedade a gente anda falhando em fazer as pessoas exercerem seu potencial, e tem um ranking que é uma referência no mundo, que é o chamado ranking da liberdade econômica. Você tem lá 180 países, e você é o Brasil lá embaixo, na posição 150. Então você avalia a qualidade da justiça, a facilidade das leis, como que elas são aplicadas, você analisa também a regulação do país. E os Estados Unidos em 18º, o pessoal 18º, você vê lá em cima, Singapura, você lá vê Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, onde são países considerados livres, onde as pessoas podem ter livre iniciativa, onde as pessoas podem crescer, o governo não atrapalha. Muito mais do que aqui, evidentemente. O comércio é livre. Hoje em dia, a gente está vendo aqui atrás, vocês estão vendo aí atrás, esses equipamentos, o Cícero tem que aprender sobre como importar equipamentos, como liberar software, licenças, ele precisa de um hardware, tem uma dificuldade às vezes enorme de conseguir um material que só vende às vezes na Ásia. E esse ranking observa isso também, a abertura do país.
e como que a gente trata os nossos empreendedores, a nossa burocracia. O que eu queria conversar contigo, Cícero, é que você teve uma situação muito recente agora, como você disse, você tem uma carreira de design 3D, conhecido nacionalmente, internacionalmente, e você começou a fazer essa migração para virar empreendedor, empresário de conteúdo. Aconteceu recentemente a MP da Liberdade Econômica. Vocês podem dar uma aula para a gente, como você deu uma aula para a cidade recentemente, o que é essa MP da Liberdade Econômica, que foi feita ano passado pelo governo federal? Sim, vou tentar ser sucinto, porque você viu, né, que o processo foi bem complicado e poluído, né, não foi algo linear, mas basicamente é o seguinte, houve uma necessidade de abrir uma empresa, né, eu tenho outros 2 sócios, o Dr. Dornelles e o Dr. da Rosa, e a gente chegou no consenso que era necessário criar uma empresa para poder fazer negócios formais, enfim, todo mundo que leva a sério a profissão precisa, né? Inclusive quem é libertário tem que entrar nessa via aí. E eu ouvi, inclusive no canal libertário, o Ideias Radicais, acerca do Rafael Lima, acerca dessa MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica. O que me chamou a atenção nela foi a desburocratização, a simplificação do processo de você abrir uma empresa, né? E a não necessidade de você ter um alvará. Não necessariamente pelo valor das coisas, mas pela simplicidade, né? Isso instigou bastante a gente abrir empresas, só que quando eu tive o primeiro contato com a prefeitura e perguntei se aqui já estava, né, o pessoal estava cumprindo essa MP, eu recebi a informação de que, na verdade, assim, eu percebi que eles não tinham muita informação sobre isso, né? Mas me disseram que era uma MP, não era uma lei. Mas, pouco tempo depois, eu descobri que tinha virado lei, a 13.874, se eu não me engano o número. Só que quando eu inquiri eles novamente, eles diziam que era uma lei federal e que era necessário uma espécie de regulamentação municipal para que essa lei valesse. Resumindo a história, eu tive que ligar para eles mais de 50 vezes, né? Tive que começar a gravar as ligações, porque cada vez que eu conversava mudava a história. E quem quiser saber mais, assim, detalhes acerca dessas reviravoltas e dessa história toda, tem um link, um artigo que eu escrevi para o Instituto Liberal de Mato Grosso, que fala toda essa história. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte, era para simplificar o processo, foi muito difícil, tive que ir atrás, tive que lutar bastante. Felizmente, esse meu caso abriu um precedente para outras pessoas que querem abrir empresas aqui em Sinop, né, na nossa região, e para pessoas que querem fazer com que os seus poderes municipais também implementem e regulamentem essa lei. Eu acho que é importante nesse sentido. Pessoas que trabalham em coworking, que têm, né, empresas em coworking, que têm empresas que se enquadram em baixo risco, que a minha se enquadra, não precisam passar por uma série de burocracias, como o alvará, o local onde a empresa vai funcionar, as taxas. E no caso, o que eu consegui economizar de taxa foi um valor significativo. Não era bem esse o objetivo inicial, não pagar as taxas, a gente acaba tendo que pagar uma taxa ou outra, mas pelas taxas que eu consegui economizar, eu consegui implementar um sistema de geração de nota, ainda vou ter que repassar isso para o Estado, mas que automatizou e permitiu que a minha empresa fosse aberta e funcionasse de modo bastante tranquilo, né? Não pretendo ainda ter funcionários, imagino que isso vai deixar um pouco mais complexo, mas hoje, felizmente, deu certo, a empresa está funcionando, está tudo formalizado. Só para a gente entender, então houve essa MP federal, MP federal, ela busca dar mais facilidades para a pessoa que quer empreender. A gente está vendo uma situação hoje de um desemprego altíssimo, 11 milhões de pessoas, e muita gente assim tem ideias inovadoras, tem ideias para trabalhar com tecnologia, a gente está vendo uma economia se modernizar. Então a gente tem as startups, hoje a gente tem automação, a chegada de IoT, machine learning, o Cícero ele pega essas aplicações de novas tecnologias e está aplicando hoje na área de saúde. Então ele gera conteúdo, ele gera ferramentas e auxilia diversos profissionais em todo o Brasil, melhorando a segurança, a eficiência de procedimentos na área odontológica. É isso que o Cícero faz. Aí o Cícero falou assim, puxa, tem uma lei lá que foi feita lá pelo governo Bolsonaro, essa lei é legal, porque essa lei vai facilitar a vida do empreendedor iniciante. Como o Cícero falou, ele não tem ainda uma equipe, estrutura, mas quer ser um empreendedor.
A lei, essa lei, ela elimina umas distorções. Só para a gente entender, a gente estava conversando antes com o Cícero falou assim, pô, se minha vida no Brasil aqui não der certo, eu vou para a Estônia. Uma das coisas legais da Estônia é que você abre a empresa em um dia pela internet. E você pode se tornar um e-cidadão. Tornar um e-cidadão, um cidadão virtual da Estônia. Ele pode se tornar um estoniano, um empresário lá na Europa, morando aqui no Brasil. Exatamente. E uma coisa legal da Estônia, acho que para quem não sabe, a Estônia ela tem só um registro para cada cidadão eletrônico. Você só vai ter acesso a alguma demanda, você só vai num órgão estatal em 3 situações. Quando você nasce, quando você separa e quando você casa e quando você separa. Tudo é simplificado. Aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia, a gente pegou a tecnologia e a gente digitalizou a burocracia. Não sei se você sabia, mas você sabia que nós temos 14 cadastros de carteiras diferentes no Brasil? Nós temos o CNH digital, o TID eleitor digital. Então a gente pegou todas aquelas burocracias e nós digitalizamos. Até a nossa burocracia se tornou digital. E eu estava falando para o Cícero, né? Porque a Estônia te dá todo o suporte, facilita a vida, reduz as taxas, faz os registros serem de forma automatizada. E aí o Cícero falou assim, opa, tem uma lei nova ali? Deixa eu ir lá na prefeitura. Porque assim, uma coisa é você ver num noticiário na internet que tem um país que é super evoluído no contexto digital. Outra é você nascer num país, viver nele e saber viver basicamente nesse... Batido, tem problema? Não. Depois você corta, né? Não, de boa. Beleza. Tem. Uma coisa é você ver todas essas tecnologias remotas, né? Imaginar que você pode se dar bem num país estrangeiro, e outra é você nascer no Brasil e saber viver aqui, ter os amigos aqui, ter essa cultura diária nesse país. Então, eu imagino que para se adaptar fora ou se adaptar a outras leis é um pouco mais difícil. Por que não tentar se adaptar aqui? Quando eu vi essa questão da MP 881, foi a oportunidade de fazer alguma coisa no meu país, que é mais simples, muito mais tranquilo. Só que também tem uma coisa, não adianta o governo lá lançar as leis e não depende só de você legalizar, depende das pessoas, das prefeituras, né, das estruturas, instituições respeitarem essas leis, e não foi o que aconteceu. Qual foi a sua sensação lá que você começou a exigir informações, apresentar lá para o pessoal da prefeitura, para os funcionários da prefeitura, que houve uma alteração da legislação, você conhecia o que estava pedindo e você começava a ter respostas soltas? Qual foi a sua sensação como empreendedor? Você acha que aquilo ali te incentivou a buscar as coisas, te desanimou no primeiro momento? Me desanimou muito. Na verdade, eu só segui porque eu sou muito teimoso. E não fazia sentido os argumentos que o pessoal repassava para mim. Antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro que não é nada pessoal a quem trabalha lá na prefeitura. Sei que as pessoas estão cumprindo o que são mandadas a cumprirem, mas o fato é que não tinha uma linha de pensamento lá. Cada vez que eu ligava, cada departamento diferente que eu ligava, a informação era de um jeito num dia, de outro jeito no outro, e sempre que eu inquiria com os argumentos que o pessoal me passava, mudavam seus argumentos. Era como se trocar a trave de lugar cada vez que eu chutasse pro gol. Mas se a gente parar para analisar o Brasil, eu tenho até uma expressão que eu falo que nós vivemos num manicômio tributário. O Brasil é o único lugar do mundo que a gente tem alíquota de acordo com onde você está. Sim. Imagina assim, Cícero Moraes daqui a pouco ele monta uma empresa que é sede aqui em Sinop. Mas ele monta várias filiais no país. Já vou pensar uma maluquice que é, aonde você coloca a sua empresa, você tem que entender a regra da tributação municipal, da tributação estadual. Às vezes o seu curso é classificado de uma forma no estado, muda de estado, é classificado de outra forma. Uma coisa que eu não sabia, que eu acho muito interessante, eu dou esse exemplo nas aulas sobre tributação, no Brasil, é um dos poucos lugares que você tem um negócio chamado sapatênis. Sabe o que foi criado o sapatênis? Aonde a tributação é mais barata do sapato, a empresa tenta enquadrar aquele sapato como sapato para pagar menos impostos. Aonde o Estado, você tem uma tributação menor para o tênis, você tenta enquadrar como tênis. E sempre tem um funcionário lá do governo que tenta ficar fazendo os enquadramentos, e aí isso vai acabar sempre na justiça, inclusive uma pendência. Essa briga aí sobre arrecadação. Sempre que eu ia comentar com alguém, o pessoal falava, mas a prefeitura vai deixar de arrecadar, então, tecnicamente, pode ser que eles estejam dificultando por conta dessa arrecadação. Mas eu falei, olha, eu não estou produzindo. Ou, se eu não abrir empresa, eu não vou produzir.
não seria melhor para a prefeitura que eu abrisse empresa, que eu fizesse sucesso e que eu produzisse e assim eles arrecadassem mais? Então essa é a questão, né? O pessoal fala, todo argumento que tinham contra essa lei, né, da liberdade econômica, tem um argumento mais forte a favor. Perfeito. E não adiantava, porque assim, uma coisa que me incomodava muito, eu fiquei extremamente... Hoje eu escuto essa palavra, eu fico estressado, que é entendimento. Falava assim, não, segundo o nosso entendimento, eu falei, olha, se a lei, se a parte jurídica é entendimento, não é uma coisa objetiva. Porque cada lugar que você vai ter um entendimento diferente. Aí eu falei para ele, não, então o meu entendimento é que vocês não tinha que existir isso. Esse é o ponto. Tem um estudo chamado Lex Mundi Project que avalia sistemas judiciários no mundo. Nesse estudo são classificados 200 países. A gente ficava na época na frente do Iraque, a última vez que eu fiz a avaliação, que o Iraque estava com uma guerra civil. E um dos critérios é você analisar a clareza da legislação e a aplicação. O Brasil é o único lugar que a gente até brinca, né? Você faz uma lei, mas você não sabe se aquela lei é válida. Aí você vai pagando imposto em cima de uma lei tributária. Daqui 10 anos o governo fala assim, Cícero, lembra aquela lei que eu criei lá atrás, que você pagou, seguiu certinho, recolheu os impostos? Então, agora eu que criei a lei, a justiça falou que o entendimento não é esse. Então tudo aquilo que você pagou está errado e você vai ter que ou repagar ou vou ter que te dar uma notificação, te dar uma multa. Então assim, o Brasil é extremamente complexo, por isso que a gente ocupa as últimas posições. Qual que seria o recado que você daria para quem está passando pela mesma situação? A gente tem muita startup hoje começando em Sinop, tem muita gente aí começando, tentando empreender também nessa área de conteúdo, de tecnologia, criar um negócio novo, muita gente partindo para a economia informal, tentando se formalizar. A pessoa vai ter essas dificuldades que você teve. Bom, tem uma resposta mais curta e uma mais extensa. Qual que seria a mais curta? O meu caso é o precedente. Então, se você abrir um negócio de baixo risco e se enquadrar naqueles conceitos todos, pega aquele artigo que eu publiquei, pega o meu caso e use ele como argumento, né? Agora, se mesmo assim você tiver dificuldade, que eu acho que seja muito difícil, né? Mas se mesmo assim você encontrar dificuldades, não necessariamente pela prefeitura, mas pelo contador, que às vezes, né, são seres humanos, podem não estar bem informados, simplesmente não desista se a pessoa começar a argumentar de modo desfavorável aquilo que você quer fazer. Tem que teimar, porque se existe a lei, né, a lei tem que ser cumprida. Então, tem que se munir de informações, tem que estar bem preparado quando for discutir. Por quê? Porque num caso desse, que envolvia arrecadação, prefeitura, um lado bem fraco e um lado mais forte, sempre o lado mais forte vai tentar puxar, né, a corda para o lado dele. Então tem que se munir. A única coisa que a gente tem, que um empreendedor pequeno tem, é a argumentação e são as leis. Ainda que com essa subjetividade toda, sempre há uma possibilidade de vencer. Você teve um suporte também da Câmara Municipal? Alguém te deu um suporte? Uma coisa muito interessante foi que o suporte inicial que eu tive foi da contadora, né, da Jéssica Kaleminski. Por quê? Porque era para abrir a empresa, era já para estar aberta há muito tempo e ela lutou comigo nesse projeto. Por quê? Porque ela viu, né, eu também argumentei com ela, mostrei como que as coisas funcionavam e o próprio meio da contabilidade também não é nada pessoal, não estou falando mal da sociedade, aí, né, da coletividade dos contadores, mas também são pessoas, é difícil você sempre estar antenado com as novas leis, enfim, tecnologias. E o que aconteceu foi que, num primeiro momento, recebi esse apoio. Depois, foi descobrindo, inclusive num grupo de WhatsApp do pessoal libertário do Mato Grosso, que a lei federal tinha se tornado uma lei municipal, através do Adenilson Rocha, vereador aqui de Sinop. Entrei em contato com ele, entrei em contato com o Calegaro, comecei a ter conversar com o pessoal, todo mundo que eu sabia que estava envolvido com essa coisa de contabilidade, júri, o pessoal, advogados especializados em Constituição, para quê? Para ter uma argumentação, né? E claro, não adianta ficar só também no computador. Quando tinha alguma manifestação, porque não chegou até uma manifestação, mas quando a lei ia ser discutida, eu ia até o pessoal que estava discutindo, fazia parte dos grupos de discussão digital, né? Ia tentar resolver essa questão, ligava constantemente, enchia o saco mesmo da prefeitura, para ficar bem claro que se existe essa possibilidade, ela tem que ser cumprida. Agora, o que eu acho é que eles precisam cumprir. Se cumpriram comigo, né? Tem que cumprir todos os outros também.
Mas, como você disse, a principal ferramenta nesse momento é a munido de informação. Sim. Conhecer a lei municipal, Sim. conhecer que é uma lei federal do ano passado, conhecer que você não tem necessidade em vários procedimentos, já se preparar para os argumentos contra, que sempre assim são os mesmos. O entendimento, é força de polícia, é não sei o quê. Você pode destruir um a um desse, por quê? Porque se não fossem destrutíveis, né? Se fossem indestrutíveis, não teria acontecido no meu caso. Então é só mostrar esse caso. Já tem um precedente. Você fala muito libertário, muita gente não sabe o que é um libertário. Eu até tento conversar com meus colegas e falo assim, eu sou um liberal, Cícero é um libertário. Vou tentar explicar mais ou menos o que é um liberal, o que eu defendo, né? Eu sou um pré-candidato ao Senado aqui para o Mato Grosso, vou explicar o que eu defendo e depois eu vou explicar para o Cícero o que é um libertário. Vamos fazer essa. Então, um liberal defende que tem como premissa básica a defesa das liberdades do indivíduo. Mais cidadão, menos Estado. Então, quando a gente vai falar de liberalismo, a gente defende o cidadão. Até esse movimento ele começou lá na Idade Média contra o absolutismo, que dava um poder, praticamente um poder de Deus para o rei, que era o Senhor Absoluto. A gente tem as figuras famosas lá da França, da Idade Média, o Rei Sol. Passar esse poder para o cidadão é um ideal renascentista ali, de você trazer mais poder para o cidadão. Então, liberdade do indivíduo, liberdade de empreender, a gente corrigir essa falha da nossa sociedade brasileira em possibilitar oportunidades para as pessoas e as pessoas terem o poder de escolha. Então, tudo tem relaciona poder de escolha, indivíduo, liberdade de empreender, livre iniciativa. A gente apoia. Então, a instituição hoje que eu milito, ela tem esses critérios. Indivíduo é o principal agente de mudança, o indivíduo é o gerador de riqueza, as pessoas devem ser tratadas iguais perante a lei. Então, são princípios que nós defendemos, os liberais. E os liberais econômicos, a gente entra com uma outra seara, mas a gente defende isso também. Livre mercado, as pessoas interagirem, o Cícero Moraes ajudando as pessoas, o Uber ajudando as pessoas que estão querendo um trabalho de uma forma digna para gerar renda, as startups que estão trazendo inovação tecnológica, estão gerando competição. A gente observa isso hoje em diversos segmentos. O segmento mais claro de ver isso, que a gente está falando sobre competição hoje à tarde, né? A gente vê hoje as fintechs, o Nubank, a gente vê os bancos digitais, Banco Neon competindo com mega corporações, né? Itaú, Bradesco. Então, isso que a gente defende. Competição, liberdade, livre iniciativa, concorrência e o que o indivíduo sempre escolha. Não aquele burocrata que fica lá, Cícero, o meu entendimento não é isso, então você não pode fazer isso. Ou Cícero, não, eu não vou seguir, não vou baixar a cabeça, não. Eu quero defender o meu lado, quero defender o lado do cidadão. Isso é o que o liberal prega. O que é o libertário, Cícero? Eu não sou especialista, né, em libertarianismo. Existe muita discussão até entre os libertários sobre o que é o libertarianismo, ANCAP, esse tipo de coisa, anarcapitalismo. Mas, basicamente, eu vou dizer o que me chamou a atenção nesse movimento e as coisas que eu capturei. Acredito, que você acredita. Porque uma coisa é você ser especialista, escrever todo o processo, aí, como o nosso diletíssimo camarada, que retomou desde o Renascimento e falando até aqui. O que me chamou a atenção, eu sempre gostei desse lado mais liberal, essa questão da liberdade individual, sempre gostei do Estado pequeno, né? Mas algumas coisas para mim não fechavam. O libertário, diferente, assim algumas pequenas diferenças do liberal, é que não existe o Estado, geralmente, né, para o ANCAP. Tem alguns que conseguem lidar com isso. Eu particularmente preferiria que não existisse Estado, que não tivesse prefeitura, que não tivesse presidência, que não tivesse faculdades públicas e gratuitas, sistema gratuito de saúde, esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é gratuito. Poucas pessoas têm acesso a grandes universidades poderosas, né, que estão mais bem ranqueadas. Eu acho que no lugar de uma prefeitura poderia ter várias empresas prestando serviço num determinado local e fazer um serviço muito mais barato, muito mais rápido do que uma prefeitura. E o mesmo, né, se estende ao governo. Eu acho que não precisaria de governo, pessoas assim, essa estrutura para criar leis, porque uma empresa pode criar leis. Você pode ter um ISO 9000 para leis, certificações, né, para empresas que querem ter mais notoriedade no mercado. Tem também essa questão do banco que você falou. Para mim, é importante ter
Essa competição, mas é também importante ter liberdade até para o indivíduo que quiser emprestar dinheiro, que quiser fazer o serviço de banco, que quiser cavar um buraco e sair petróleo e ele vender, tem que ter uma liberdade total. O que acontece hoje é que mesmo governos que são extremamente liberais e aquele pessoal que está no topo da liberdade, ainda tem muita supressão de liberdades individuais e são coercitivos no contexto de não permitir que qualquer cidadão possa empreender e compartilhar as suas ideias e as suas possibilidades, potencialidades e soluções junto a indivíduos que têm interesse nessas soluções. Eu acho que fica claro assim que o nosso princípio norteador é liberdade. Exatamente. O que a gente difere é em grau. Sim. É em grau de o quanto de liberdade, sem Estado, o indivíduo está sujeito. Sim. Eu falo que eu acredito num determinado nível ainda de intervenção, devido ao que a gente chama de economia de falhas de mercado. Então, existem algumas situações que eu preciso de uma correção. O Cícero já não. Ele acredita que, posso falar isso, Cícero, que estruturas privadas podem substituir o que a gente tem de estrutura estatal. Isso que seria, então, basicamente isso. Liberdade, livre iniciativa, nada competição. Pessoal, e, por exemplo, o fato de eu achar que o Estado é uma estrutura parasitária, eu não acho que quem trabalha para o Estado é parasitário, assim, é um parasita. A pessoa está trabalhando, ela precisa. É uma questão de estrutura de incentivos. Mas por mim não existia nada do Estado. Essa é a grande diferença. Cícero, se você tivesse um poder de mudar algumas instituições da nossa sociedade para facilitar a vida de quem quer empreender, para que eu tivesse, em vez de um Cícero Moraes, eu tivesse vários Cíceros Moraes, que a gente salvasse que a gente busque salvar essa próxima geração de jovens que estão vindo aqui, cheio de energia, cheio de capacidade intelectual, para ter mais gente acontecendo, fazendo acontecendo. O que você faria na sociedade? O que você acha que são os nossos gargalos, assim, para fazer as pessoas conseguirem alavancar esse potencial que elas têm? Para mim é muito evidente que falta liberdade. E qual conceito? Você precisa se deslocar. Né? Vou comprar um carro, ou preciso comprar um carro. Se você dá liberdade para as pessoas, elas podem criar uma forma de você se deslocar rapidamente. No modelo que tem hoje, vai encontrar muita barreira estatal. Então, leis, não pode ter um veículo de determinado tamanho, com determinados cavalos, não pode trafegar em determinadas vias. Então, as pessoas estão mais interessadas em cumprir essa estrutura burocrática do que dar uma solução para o problema. Eu acho que se tiver liberdade, as pessoas diretamente vão solucionar o problema, que é o que acontece também na área da saúde. Hoje é um pouco difícil você ter algumas soluções, porque nós temos algumas instituições aí que, claro, imagino que muita gente que trabalha lá ou que dá suporte, imagino que tem boas intenções, mas que acaba travando o desenvolvimento da saúde, da tecnologia, dos transportes, do empreendedorismo. Porque hoje o maior problema do empreendedorismo é você conseguir fazer as coisas sem o Estado chegar e arrancar a parte significativa desse valor sendo um sócio inglório. O que a gente vê hoje é que a gente tem uma regulação, quando eu falo regulação, é nosso conjunto de leis, de burocracia atrapalha o desenvolvimento do país. Que era uma coisa que nem era para ser discutida, porque a pessoa que quer criar uma solução, ela está pensando na solução, não em todo aquele caminho que ela precisa percorrer para começar a produzir. Porque às vezes, esse tempo que demora para você conseguir efetivar e fazer a ideia funcionar, já faz com que ela seja obsoleta. Vou dar um exemplo de regulação. Tipo, o Estado poderia ajudar em vez de estar atrapalhando. Então, vamos pegar alguns exemplos. Exportação e importação. Burocracia, papel, desembaraço. Atrapalha quem precisa desenvolver coisas novas, desenvolver tecnologia. Principalmente vocês que demandam de tecnologia de ponta. Sim, e tem que comprar um computador de fora, um equipamento de fora. Não dá para fazer aqui. Você nem reclama assim que eu preciso comprar, mas facilita a minha vida. Não fica embargado 60 dias em Curitiba. Ou pagar quase 10 vezes o valor do negócio. Atrapalha. Um outro exemplo de como a falta de infraestrutura e a falta de uma regulação adequada atrapalha quem trabalha em algumas áreas. Por exemplo, já vamos pensar a péssima qualidade da nossa transmissão de dados, da nossa internet? Sim. O governo controla, regula esse sistema, criou um oligopólio aí de algumas companhias, o serviço é péssimo, quando a gente precisa de banda, quando a gente precisa de fluidez ali para desenvolver os produtos, para você fazer o que você está fazendo. Está fazendo curso para o país inteiro. Às vezes você não tem banda, você tem um problema e é uma regulação estatal. Então, quando a gente fala de liberdade, é isso. O que o governo
abre para concorrência. Mas o problema é que tem as desculpas. Por Sempre tem exemplo, desculpas. vamos simplificar o sistema monetário. Vamos deixar, sei lá, o Bitcoin ou moedas digitais tomarem conta. Ah, não. Não, porque as pessoas vão usar para lavar dinheiro, para assaltar os outros. Nunca é. As pessoas não pensam nas soluções boas. Elas só pensam nos problemas que podem acontecer e uma forma de, assim, para mim, arrancar dinheiro de quem quer, né, ter uma solução. Questão de importação. Não vamos fazer isso porque vai acabar com as indústrias locais. Uma coisa que eu sempre lembro quando alguém fala sobre as indústrias locais é quando eu fui para o Peru e eu percebi que tinha muito carro da Toyota lá. E eu perguntei para eles, olha, por que vocês não pensam em importar carro? Não fabricar, mas importar do Brasil? Por que vocês não importam do Brasil? Aí eles falaram, olha, a gente até queria importar, só que o valor de um carro brasileiro simples é muito maior do que um carro completo lá do Japão, aí a gente opta por comprar do Japão. O melhor produto. E que é muito mais distante. Eu pensei assim, e eu me exibindo, achando que era o máximo ter uma empresa, uma montadora no Brasil, mas isso, na prática, para o indivíduo, para o cidadão, não faz diferença nenhuma. As pessoas querem se deslocar, elas não querem saber se é aqui ou lá na Lua. As pessoas querem ter acesso ao serviço, Sim. Um produto de boa qualidade, Sim. Um produto barato. Pelo que a gente vê hoje no Brasil, a gente tem uma economia fechada, que dá pouco incentivo à inovação, pouco incentivo a quem quer trabalhar. Sim. Se a gente parar para perceber todas essas regulações, essa burocracia, atrapalha o indivíduo que quer isso. Queria agradecer ao Cícero por esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz de estar conversando com ele, porque eu tenho alguns amigos que são libertários, eu tenho vários amigos liberais, boa parte dos meus colegas tem esses princípios e pregam esses princípios e usam esses princípios no dia a dia. E eu conheci alguns libertários recentemente aqui no Mato Grosso, Cícero é um deles, mas é um libertário, que nem ele falou, não é um libertário de Facebook, é um libertário de WhatsApp, é um libertário que aplicou uma lei que ele observou no Senado Federal, criou uma jurisprudência aqui para o local e é uma ação de um libertário local que vai beneficiar centenas de novos empreendedores nos próximos anos aqui no nosso município. Ação de um individualista que vai ajudar o coletivo. Isso é, então Cícero Moraes, obrigado aí pelo Obrigado a bate-papo. você, deixa eu te cumprimentar antes que o corona chegue aqui. Não, o corona não vai chegar não, o corona vai ser controlado e a gente vai conseguir se livrar e passar por mais essa crise, né? Com mais certeza. essa crise. Muito obrigado pela oportunidade aí, estou à disposição, que precisar. Valeu pessoal, obrigadão aí.